Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Murmura e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Confia somente e você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os meus irmãos e irmãs que estão juntos comigo ao 14º e último dia deste propósito do santo jejum e da oração. Hoje chegamos, com a permissão do Senhor nosso Deus, a mais um propósito. Foram aí 13 dias, porque nós precisamos concluir esse ainda. Foram aí 13 dias, aonde a presença do Senhor Deus foi notória na vida daqueles que pôde participar e não quebrando nem um dia, pois propósito com tema rompendo com as correntes do passado. E para romper com essas correntes, nós não temos apenas que querer rompê-las. Nós temos que ter força de vontade para rompê-las. Nós temos que exigir a perseverança, a renúncia, porque muitos dos tópicos que eu apliquei aqui através do Espírito Santo, a pessoa em si, pessoalmente falando, ela tem que tomar uma atitude,
ela tem que renunciar, tem que querer fazer isso. É como um tratamento. Se a pessoa não quiser o tratamento, nem o próprio médico dito não tem como trabalhar com esse paciente. Então, não é diferente dentro desse propósito. E aí nós se perguntamos, por que fulano consegue testemunhar e Bertrano não? Sendo que o Senhor Deus estendeu as mãos para aqueles que vêm a ele, pois ele mesmo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, há uma pergunta, e você precisa responder. Então, a perseverança é fundamental. É o que nós vamos abordar, com a permissão do Senhor Deus, nesse último dia, tá, desse propósito para a glória de Deus. E eu já quero saudar aí esse povo lindo e abençoado com a graça e a paz do Senhor Jesus. A irmã Ana Maria Piccoli, Deus te abençoe com toda a sua família. A irmã Ivanete, Deus te abençoe com toda a sua família. A irmã, deixa eu ver aqui quem está conosco, a irmã Lília Souza, Deus lhe abençoe poderosamente com toda a sua família. A irmã Michele Vieira, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deixa eu ver quem está conosco. A irmã, deixa eu ver aqui que aparece. A irmã Ana Paula, Deus abençoe a sua vida, irmã Ana Paula Cruz. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. A irmã Dulce Maria está conosco aqui, para a glória de Deus. Pessoas abençoadas sempre comigo, né? São cadeiras cativas aí dentro desta live, que já estamos no ar para a glória do Senhor nosso Deus há 5 anos. Deus seja glorificado. E eu quero aqui, nessa oportunidade, vou falar aos vossos corações, através do Espírito Santo, e se você puder aí pegar sua Bíblia, pegar uma caneta, um pedaço de papel, uma folha, para anotar, e nós vamos buscar em Deus em oração. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a incredulidade e nós vamos falar sobre a insegurança. Incredulidade é uma coisa, insegurança é outra, mas as duas trabalham juntas. Então fica atenção, presta bastante atenção em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Eu já quero vos convidar para ler comigo, já que nós vamos começar falando da incredulidade, e eu já quero falar com vocês sobre a incredulidade e a insegurança. Pastor, o que é incredulidade? Porque na minha mente eu posso deduzir, eu posso imaginar, mas eu quero ter certeza de um líder espiritual que foi levantado por Deus, que tem uma experiência. Então eu quero saber. E você sabendo, você vai romper com a corrente da incredulidade. Vamos para o texto. Antes do texto, eu vou trazer para você uma breve explicação. Incredulidade é a falta de confiança no Senhor e em sua palavra. Falta de confiança. E aí eu vou apontar para vocês no decorrer da mensagem, tá? Pessoas que por causa da incredulidade, por causa da confiança na palavra de Deus, vocês vão ver comigo o resultado deles, tá? Vamos lá. Então, a incredulidade é a falta de confiança no Senhor e em sua palavra. Incredulidade gera incerteza, dúvida,
E por aí vai. Vamos lá. Olha só o que a credulidade faz. Faz a pessoa duvidar das promessas e viver preso ao medo e à lógica humana. Ou seja, o médico, não tirando o mérito do conhecimento do médico na área da medicina, mas ele vem com diagnóstico. Nós olhamos para o diagnóstico e entendemos. O médico fez os exames, o médico fez todo o procedimento e trouxe um diagnóstico até nós. Mas você há de concordar comigo que em muitos diagnósticos que os médicos tentam trazer e não tem resultados. Por quê? Porque tem enfermidades que são espirituais. E enfermidades espirituais, elas nunca vão aparecer em exames. Então é por isso que você tem que analisar e entender. Amém? Então presta bastante atenção. Irmã Isaete, Deus abençoe, boa noite, seja bem-vinda. Irmã Zélia, Deus te abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vinda. O irmão Odílio e a senhora, sua esposa, Deus abençoe, a irmã Nice, glória a Deus. Então vamos lá, para eu não perder o foco aqui. Estou falando da incredulidade, porque hoje o tópico é incredulidade e insegurança. E eu estou trazendo para vocês o significado da incredulidade. É a falta de confiança no Senhor e em sua palavra, faz as pessoas duvidar das promessas e viver presa ao mundo ilógico humano. Quando o homem ele traz ali uma palavra, o homem ele traz uma certa segurança em cima daquilo que ele está falando, e aí você muitas vezes, por não ter uma estabilidade no conhecimento da palavra, não ter ali uma estabilidade na oração, o que acontece? Você absorve aquela palavra negativa, absorve aquela situação e aí vai enfraquecendo, entra dúvidas, incertezas, e aí você passa a duvidar do que pode acontecer. Isso é incredulidade. Isso é um perigo. E eu vou provar para vocês. Vamos lá. A incredulidade, ela impede, você sabia disso? Ela impede milagres e fecha a porta e o coração para o agir de Deus. Irmão, eu vou ter que repetir isso. A incredulidade impede os milagres e fecha o coração ou a porta do coração para o agir de Deus não se manifestar. Agora eu vou trazer você para a Bíblia para eu te provar na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, no capítulo de número 6, versículo 5, versículo 6. Presta bastante atenção. Incredulidade, vamos lá. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirando da incredulidade deles, e por isso correu para outras aldeias. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, aí a pergunta que não quer se calar, tem alguma coisa que impede o agir de Deus na vida de uma pessoa? Aí você me responde aí, sim ou não? Eu quero que você me ajude, me responda, eu fiz uma pergunta. Tem alguma coisa que impede o agir de Deus na vida de uma pessoa ou na vida da sua pessoa? Responde aí, sim ou não? Me responda, porque eu já vou te responder, tá? Porque quando nós lemos o texto, eu quero que você se interaja comigo, por favor. Eu fiz uma pergunta. E dentro do texto do capítulo 6, Jesus, ele chega em uma aldeia. E a Bíblia nos afirma que tinha muitas pessoas enfermas, tinha muitas pessoas doentes. E não podia fazer ali
obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Impondo-lhe as mãos, estava admirando da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E a pergunta que eu fiz e até agora ninguém me respondeu: alguma coisa pode impedir o agir de Deus, o milagre de Deus na sua vida ou na minha vida, sim ou não? Me responda. Sim ou não? Não tem medo, não fica inseguro. Nós estamos interagindo dentro de um tópico. Ah, pastor, sim, não. Já que ninguém me respondeu, vamos para o texto. A Bíblia nos afirma que a incredulidade. O Cláudio respondeu. A incredulidade. A irmã Lília respondeu. A irmã Ana respondeu. A incredulidade impediu o Senhor Jesus de realizar mais milagres. Ou seja, o que impede o milagre de Deus na minha vida e na sua vida é a incredulidade. Então, sim, podemos impedir o agir de Deus quando nós deixamos a incredulidade tomar conta. Porque eu quero repetir o texto, tá? Marcos capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, para que você entenda. Eu estou explicando sobre a incredulidade. A incredulidade impede os milagres e fecha o coração para o agir do Senhor. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Jesus foi impedido de realizar grandes milagres e proeza. Não foi as pessoas que pegaram armas, pegaram espada, pegaram pedra e pegaram pau para bater em Jesus. Não, 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 não. Jesus foi impedido por causa da incredulidade. A Bíblia afirma aqui, ó. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Impondo-lhe as mãos, estava admirando da incredulidade. Ou seja, a incredulidade das pessoas impediram Jesus de continuar a realizar as suas obras. E não é diferente nos dias de hoje. A pergunta que não quer se calar. Porque hoje, em muitas igrejas, não vemos mais os milagres acontecer como acontecia outrora. Surdo ouvir, cego enxergar, mudo falar, paralítico andar. Como eu, pela misericórdia do Senhor, já presenciei e o Senhor Deus já me usou em várias cruzadas a qual eu realizava quando o Senhor Deus me chamou para a obra. Eu já vi paralítico andar, já vi surdo ouvir. Então, meus amados irmãos, eu pergunto nesta noite, o que tem impedido o agir do Senhor Deus na vida das pessoas dentro da igreja é a incredulidade. Essa incredulidade vai criando barreiras. Pastor, mas a Bíblia nos afirma, em Isaías capítulo 43, verso 13, que antes que houvesse dia, eu sou, e nada faz escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Sim, está escrito. Mas também nós vimos aqui, tá, que há um impedimento. Que impedimento é esse? A incredulidade. A incredulidade impede o mover e o agir de Deus. Então, nesta noite, eu vou apontar a vocês caminhos que você precisa romper para alcançar milagre da parte de Deus. Nós vamos ler na Bíblia Sagrada
Onde não há fé, escuta, irmão, que isso é muito importante. Onde não há fé, não há como agradar a Deus. Por quê? Porque é a fé que nos motiva a crer em algo sobrenatural. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A hora que eu li e mostrei a vocês que o Senhor Jesus foi impedido de realizar mais milagres por causa da incredulidade do povo. Então a incredulidade impediu. Mas eu vejo ainda mais em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que onde não há fé, não há como agradar a Deus. Que dizendo, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar-lhe. Então começa a colocar sua fé em ação para que o seu Deus não fique triste com você. Vamos lá. Agora eu vou falar da insegurança, depois eu volto no tópico da incredulidade, dentro do texto bíblico. Estou trazendo um resumo sobre da incredulidade e insegurança. Insegurança é a ausência de confiança que gera medo, dúvida e instabilidade. Olha o que a insegurança faz. Surge quando a pessoa olha mais para as circunstâncias do que para o que o próprio Deus. A pessoa, um exemplo, eu e a minha esposa fomos fazer a visita a um paciente em um hospital hoje. E os médicos disseram, o quadro dele é crítico. E ele, sedado, no aparelho, na UTI, quando eu e a minha esposa, eu entrei como líder espiritual, a minha esposa entrou como visitante. E quando eu cheguei ali para orar por ele, ungi ele teve reação, mesmo sedado, mesmo com um tubo na sua boca, ou seja, entubado, ele reagiu, o olho dele abriu, ele começou a se mexer. Por quê? Porque eu comecei a orar por ele, impetrar a palavra de Deus nele. E a Bíblia nos afirma em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aquele homem, ainda que o estado dele esteja crítico, nós impetramos a oração e a palavra e ele ouviu. Ele ouviu. Então eu estou mostrando a vocês que o que você ouve por intermédio da fé faz grandes resultados e traz reações na vida daquele que está ouvindo. É por isso que você tem que ter muito cuidado no que você fala, o que você pronuncia para uma pessoa, principalmente quando ela está abatida, abalada, debilitada, frustrada, decepcionada e depressiva. Toma muito cuidado. Vamos lá. Por que, pastor? Voltando, ausência de confiança que gera medo, dúvida e instabilidade. Isso é insegurança. Surge quando as pessoas olham mais para a circunstância do que para Deus. Se você olhar com seus olhos carnais para a situação, você vai ficar frio e vai ficar frio ao ponto de se tornar um gelo e depois morrer espiritualmente falando.
Mas se você não confiar, não acreditar, pastor, mas como que eu vou sustentar a minha fé? Orando, jejuando e lendo a palavra. Job, jejum, Bíblia e oração. Se você não tiver nenhum dos três, que é um composto só, você não vai conseguir, infelizmente. Infelizmente. Vamos lá. Por quê, pastor? Faz as pessoas se sentir incapaz, a incredulidade, fraca ou inferior, esquecendo em que Deus somos mais fortalecidos. Aí Paulo nos traz a esperança pela palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A insegurança prende as pessoas ao passado, rompendo a corrente do passado. A insegurança prende as pessoas ao passado, rouba a ousadia para ouvir o propósito de Deus. Resumindo, a incredulidade fecha o coração e a insegurança paralisa as atitudes. Ambas são correntes que precisam ser quebradas pela fé na palavra de Deus e confiança que o Senhor é fiel para cumprir o que ele lhe prometeu. E ele quando ele promete, ele cumpre. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não confirmaria? Aí eu volto a dizer o que eu falei ontem, em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Eu velo sobre a minha palavra para fazer a cumprir. Aí eu me lembro de Mateus, no capítulo 24, quando Mateus escreveram dizendo: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Segura essa verdade. Segura essa verdade aí. Segura. Porque nós vamos romper com essas correntes em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu leio o texto, agora eu vou levar a vocês, mostrando agora um outro tópico que é de suma importância, que está no livro de Hebreus, no capítulo de número... No livro de Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 4. Presta bastante atenção, tá? Quando o Senhor Deus, ele visita Moisés, eu preciso trazer esse fundo aqui, pano de fundo, melhor dizendo. No capítulo 3 do livro do Êxodo, o Senhor Deus visita Moisés e fala a Moisés, através de uma sarça pegando fogo, dizendo: eu tenho visto e ouvido a aflição do meu povo que está no Egito. Então Deus tem visto as suas dores, as suas aflições. Isso é mais um motivo para você não desmorecer. Isso é mais um motivo para você não baixar a guarda. Isso é mais um motivo para você levantar a sua cabeça. Entendeu? Então presta bastante atenção. Quando o Senhor visita Moisés, fala: Moisés, eu ouvi e vi, vai lá e tira o povo do Egito. Vocês conhecem a passagem bíblica? O Senhor usa Moisés, Moisés tira o povo do Egito. Deus fez promessa a eles de uma terra prometida. Só que na caminhada, irmãos, escuta o que eu vou te falar, olha a revelação que Deus acabou de me dar. Só que na caminhada, eles perderam a essência e a identidade da certeza da promessa de Deus. Eu vou repetir. É na caminhada, ou seja, é dentro do Evangelho, na caminhada do Evangelho, que você vai ser moldado. Ou você perde a sua fé, ou você fortalece a sua fé. Não é fora do Evangelho, porque a Bíblia nos afirma que foi na caminhada que eles enfraqueceram. Mesmo vendo sinais, mesmo vendo o agir de Deus, eles enfraqueceram.
Porque começaram a dar ouvido a outros que já estavam mortos, mas estavam andando com eles. Ei, com quem você tem andado? Com quem você tem tido um relacionamento? Isso vai levar você a uma morte espiritual. Rapacanas. Ei, Deus. E agora eu vou ler a vocês. Hebreus capítulo 3, versículo 19. E vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está falando do povo que não puderam adentrar na terra prometida. Olha aqui, ó. E vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha a situação. Um povo escolhido debaixo de uma promessa, mas não desfrutou da promessa por causa da incredulidade. Tem pessoas que têm dúvida se o céu existe. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que não creem que existe o inferno. Tem pessoas que não acreditam que tem demônios. Cuidado. Eu já falei e repito, o mundo espiritual é real. E se você não acreditar no mundo espiritual, você sempre vai ser uma presa fácil. Vamos para outro texto. Nós vamos agora entender que a incredulidade ela vai nos afastar de Deus. Mas se nós nos arrependermos, o milagre acontece. Vou mostrar para vocês. Evangelho de Jesus que escreveu Marcos. Dinésio, muito obrigado, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 23 e o 24. Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. Eu estou te dando Bíblia para que você entenda. Vamos ler o texto. Marcos 9, 23 e 24. E Jesus disse-lhe, Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse-lhe, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha aí. Naquele exato momento, houve ali uma incredulidade, mas o homem não era incrédulo. Irmãos, viver uma vida de incredulidade é totalmente diferente de viver um momento de incredulidade. Porque tem pessoas, irmãos, que têm meses e anos que vivem incrédulo. Não aceitando, não acreditando, questionando a Deus, alguma situação que aconteceu. Ah, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus tirou isso? Por favor, não questiona. Se você questionar, você está abrindo precedente para coisas piores acontecer na sua vida se você não se arrepender. Ou melhor dizendo, se você não romper com essa corrente. Acompanha comigo. O pai disse, Senhor, eu creio, afirmando, ajuda a minha incredulidade. Se você for analisar o texto, ele vai trazer explicando assim, Senhor, eu creio. Ele afirmou, eu creio que o Senhor cura, que o Senhor libera, que o Senhor transforma e tudo. Mas hoje, a minha fé não é suficiente, mas eu creio. Olha só que coisa interessante. É reconhecer
Não é colocar um peso em cima da dúvida, da incredulidade. Não, 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 não. Você pode até viver um momento de incredulidade, mas você volta atrás e diz, Senhor, me perdoa, Senhor. Porque aqui, ó, o Senhor fez milagre. Versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão correu, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, sai agora. Pronto. Jesus fez um milagre. Porque o Pai reconheceu que por ele não acontecia milagre, mas ele sabia que através de Jesus o milagre aconteceria. É o que o Senhor Deus está falando com você nesta noite. Quem sabe você está vivendo alguma situação que está ofuscando a sua fé, está ofuscando a sua confiança. É um diagnóstico de um filho, de uma filha, é um desemprego, é uma doença, é uma crise conjugal, uma crise existencial, é uma crise financeira, é uma crise empresarial. Não se desespere. Porque em segundos, em minutos, em dias e noite, Deus muda a situação. O salmista, no Salmo 30, verso 5, a parte B, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, o Senhor Deus não dorme. Salmo 127, o Senhor Deus não dorme, ele nem pisca. Enquanto você está aí, e se achar fé no seu coração, o sobrenatural acontece dando a vontade de Deus que você nem imagina. A incredulidade querendo tomar conta de Josué. O Senhor Deus vendo. E Josué diante da situação. O Senhor Deus visita Josué no capítulo 1, versículo 9, e diz, esforça-te, tem de bom ânimo. O Senhor é contigo. Eu sou contigo. Irmão, quantas vezes o Senhor Deus já falou com você que é contigo? Que não é para você temer, que é para você levantar a sua cabeça. Quantas vezes, pela palavra dele, através de Isaías 41:10, não temas que eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu, o Senhor, te sustento com a destra da minha justiça. Quando ele está falando de sustento ou de sustentabilidade, é em todas as áreas, do espírito até o físico. O que é incredulidade? É o que eu apontei a você. É a incapacidade de crer no Senhor e nas suas promessas e no seu poder. E assim vai acontecendo na vida de muitas pessoas. A incredulidade gera dureza de coração, dúvida, paralisa. Ela traz uma paralisia espiritual, a incredulidade. E quando eu leio o texto, eu vejo o exemplo de Tomé. Se você abrir sua Bíblia, lá em João, no capítulo 20, versículo 27, você vai ver. Tomé duvidou da ressurreição, mas Jesus confortou para que acrescentasse a sua fé. Meu Jesus, conhecendo a sua estrutura, e ele sabe como ele viu aqui a atitude deste homem, do pai. Irmãos, algo sobrenatural começa a acontecer. Agora eu vou falar com você acerca da insegurança devido ao horário. O que é a insegurança? É a falta de confiança em si mesmo, por não confiar totalmente em Deus. Você vive insegura, inseguro, só porque uma coisinha, ou uma coisa que deu errado, que não aconteceu, ou muitas vezes alguma coisa que deu errado com alguém da sua família, a sua fé começa a balançar, você já não tem mais aquela fé de oração, porque aconteceu alguma coisa, e quem sabe o que aconteceu foi vontade permissiva de Deus, para que ele se revele através dessa situação, e o nome dele
é glorificado e as outras pessoas ver o que aconteceu e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não entendemos o agir dele? A insegurança, ela produz o medo, comparações, você começa a comparar as coisas. Mas será? Mas será que acontece? Será que vai chegar? Lembra o testemunho que eu resumi ontem? Essa irmã, ou melhor dizendo, esse casal está orando comigo, ó. Esse casal, eles são mantenedores do ministério que Deus me confiou. Esse casal, desde quando começou a contribuir com o ministério que Deus me confiou, irmão, todos os pedidos que eu enviava, todos os cartazes, todos os vídeos, dentro do propósito, do clamor, o grande clamor dos fiéis, dizimistas, ofertantes, mantenedores. Irmãos, eles não deixaram de enviar um pedido. Sempre enviando os pedidos que eu pedia. 3 pedidos, sempre enviando. E no último propósito, no segundo dia, ela enviou o pedido. Pastor, meu sonho é o sonho da casa própria. E eu falei para vocês na live de ontem, que no final da noite de ontem, da tarde para a noite, por volta de 7h30 mais ou menos, 7h40, eles me ligaram e contaram o testemunho que compraram a casa própria, adquiriram a casa própria. E se eu falar para vocês que eles não têm condições, Deus fez um grande milagre. Não foi sorteio. Não foi sorteio. Eu vou enviar o testemunho para você assim que ela me enviar. Então eu estou falando a você, não se desespere. Mantenha sua fidelidade, creia no Deus que tudo pode. Creia. Muitas vezes surge por experiências passadas de rejeição e fracasso. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas tem acontecido. Porque você viveu uma experiência traumática lá atrás e vem te sustentando. E é por isso que você tem que romper, cortar essa corrente que te paralisa no nome do Senhor Jesus. Eu vejo aqui, para eu correr devido ao horário, o perigo dessas correntes, das duas correntes, tanto da insegurança e da incredulidade. Elas alimentam o espírito do medo. Aí se você ler em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Timóteo, o líder espiritual, estava com medo do chamado. Então foi necessário Paulo trazer uma palavra no coração dele dizendo, porque Deus não te deu espírito de medo, mas sim de ousadia, autoridade. Então é necessário você entender. Outro, impedindo as pessoas de viver pela fé. Ela impede as pessoas de viver pela fé. Aí a Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 1, verso 7, que o justo da sua fé viverá. Então, a Bíblia nos aponta que o justo da sua fé viverá. É por isso que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Como eu disse em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu cito a mulher do fluxo de sangue. Ela não conhecia Jesus, ela não tinha intimidade com Jesus, mas a Bíblia nos afirma, quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude dizendo, se eu somente tocar nas vestes daquele homem, ou nas orlas das suas vestimentas, eu serei curada. Determinação por ouvir a palavra de Deus. E a pergunta é, quanto tempo você está na presença do Senhor? Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo está servindo a Deus? E até hoje não viveu o sobrenatural, por quê? Produz estabilidade, estou falando da insegurança. Produz estabilidade emocional e espiritual. Tiago nos afirma isso no capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 7.
Elas trazem uma instabilidade emocional muito grande, que você duvida até de você mesmo. Lembra que eu falei de pessoas que... É muito interessante isso. Que entra na autoescola, faz as aulas, antes de fazer as aulas, paga, na certeza que vai passar, paga, faz as aulas, faz a prova teórica, depois vai para a prática, passa, recebe a carta provisória, depois recebe a carta definitiva, compra um automóvel, o automóvel fica na garagem, a carta fica no bolso ou dentro da gaveta, porque a pessoa tem medo de dirigir. E fez todo esse procedimento e passou em todos eles. E tem medo de pegar o carro e dirigir. E não reprovou quando o instrutor estava do lado. E não reprovou quando o instrutor estava na frente, quando muitas pessoas estavam ali. Porque o carro entra na fila. Você é a próxima, ou você é o próximo, aí você tem que sair. Se você sair, o carro morrer, já perdeu. E você saiu com o carro não morreu, fez toda a baliza e no final foi aprovada. E por que não consegue dirigir hoje? Você já parou para pensar? Produz instabilidade emocional e espiritual. E eu vou mostrar para vocês como romper com estas correntes, substituindo dúvidas por fé, acreditando em si mesmo, crendo. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Mesmo sem ver, em Hebreus 11:1, que fala sobre a fé. Estou adiantando por causa do horário. Reforçando a identidade em Cristo, sabendo que somos filhos e amados de Deus. Romanos capítulo 8:15 em diante. Declarando as promessas de Deus, usando a palavra como espada contra dúvida. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante como a espada de dois gumes. Usando a palavra de Deus. Obedecendo mesmo quando o coração treme. Estou tremendo, mas eu vou acreditar. A fé é ativada quando declaramos a palavra em meio à circunstância. Eu creio. Eu creio. Lembra que eu falei para vocês quando eu fui comprar um franguinho no açougue? E eu pedi para a moça pegar da ponta que estava descongelado e os outros que estavam descongelados, podia pesar e ficar um pouquinho mais caro. E ela, sem me conhecer, nunca me viu, ela falou comigo, não, o senhor tem dinheiro, tem condições. Pode ficar em paz, o senhor vai conseguir pagar. E eu olhei para ela e eu falei com ela, eu tomo posse. E eu tomei posse. Então é isso aí. Para nós finalizarmos. A segurança vem quando entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e não no controle humano. O salmista nos aponta no Salmo 118. Se o Dinésio puder colocar na tela, eu agradeço. Salmo 118, verso 8 e verso 9, se não me falha a memória, para nós finalizarmos. E eu vou fechar a palavra, a Bíblia Sagrada, para nós orarmos. Salmo, vem agora na minha mente e desceu ao meu coração. Salmo 118, verso de número 8 e 9. Nós vamos ler juntamente com o Dinésio e nós já vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor por esses 14 dias de jejum e de oração. Eu podia citar, mas eu quero que você me acompanhe nessa leitura. A internet pode estar... obrigado, Dinésio. Muito obrigado. Olha aí. Salmo 118, verso de número 8 e 9. É melhor confiar no Senhor
do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Quando ele fala de príncipes, ele está falando de autoridades. Você, que no tempo, no período de política, coloca muita confiança no seu candidato, aí o candidato ganha e esquece de você. Ou ele perde, você se frustra. Confie em Deus. Coloca sua confiança nele. Pode estar chovendo canivete, caindo granizo, mas aquele que te chamou é fiel e justo para te sustentar. Não alimenta a circunstância que você está vivenciando, seja dor, seja perca, seja dificuldade, seja crise, seja o que for. Alimenta a sua esperança em Deus. O Salmo, coloca para mim, Dinésio, por favor. Eu não sei como é que está a sua internet, por causa do meu horário. Salmo 20, e meu, tá vindo tudo agora na minha mente. Salmo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7, e logo depois, em seguida, Salmo 37, verso 4 e verso 5. Tá? Primeiro, o Dinésio vai colocar na tela aí o Salmo 20, verso 7. Tá? Eu quero que vocês leiam comigo. Tá? Salmo 20 e o verso de número 7. Ele vai colocar. Demora um pouquinho devido à internet. Mas não tem problema não, hoje é sábado e hoje é o último dia, então segurei. Obrigado, Dinésio. Já prepara aí, Dinésio, por favor, o Salmo 37, o verso 4 e o verso 5, por favor. Olha lá, olha o que está escrito no Salmo 20, verso 7. Uns confia em carros. Lembra de Faraó? Ele falou assim, eu vou pegar o povo com 600 carros, 600 cavaleiros, e ele estava com carro, cavalos, e ele disse, agora eu vou pegá-los. Só que Deus travou ele, e ele perdeu. Olha aí, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. E a pergunta é, em quem você tem confiado? Olha o Salmo 37, verso 4 e verso 5. E aí eu vou finalizar com oração. Salmo 37. Olha aí o 4. Deleita-te também no Senhor. E também deleita-te no Senhor. E te concederá o desejo do teu coração. Verso 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele o fará. Confia. Não deixa dúvida. Não deixa incredulidade. Se você não está vendo acontecer hoje, eu tenho uma palavra que eu me apego nela dizendo, enquanto a vida há esperança. E se morrer, se Deus tem um propósito, eu creio na ressurreição. Então eu convido a vocês para entender, confiar, descansar e orar com o pastor. O Senhor Deus falou com você nesses 14 dias. Se você colocar em prática, você vai viver o sobrenatural. No nome de Jesus. Prepara o seu copo com água e vamos falar com Deus. A maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
chegamos ao último dia desse propósito de jejum e oração, que teve uma durabilidade de 14 dias. Eu quero, meu Deus, aqui ao vivo, como vive o Senhor, lhe agradecer por mais esse propósito. Meu Deus, saindo da esfera física e adentrando a esfera espiritual, quero lhe pedir o perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas, das minhas falhas. Da mesma forma, perdoa a minha irmã, perdoa o meu irmão, pois juntos, meu Deus, estamos nesse propósito. Tem irmãos comigo, meu Deus, que não quebrou um dia nesse propósito. E o Senhor falou fortemente aos corações de cada um, meu Pai, que entrou, meu Pai, no jejum e na oração. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha visitar a estrutura de cada um, pois eu não sei, meu Deus querido, o que eles estão vivendo, o que eles estão vivenciando. Meu Deus, mas não deixa a incredulidade e a insegurança, meu Pai, fazer morada na vida deles. Nós lemos, meu Deus, por causa da incredulidade, meu Deus, a terça parte do povo não viram e não adentraram a terra prometida, porque a bem da verdade só foi Josué e Caleb que adentrou o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes, meu Senhor, nós deixamos, Pai, a circunstância da vida falar mais alto do que a nossa fé, do que a nossa confiança, do que a nossa certeza. Meu Deus, muitas vezes confiamos mais na palavra de um homem do que na palavra do Senhor. Meu Deus, o próprio Josué, o Senhor falou com ele, que seria com ele para ele ficar em paz. Mas quando ele viu tamanha responsabilidade, ele começou a tremer, e o Senhor visitou ele novamente e falou com ele: esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, eu sou contigo, meu grande Deus. Visita neste momento o coração desses pais que estão, meu Pai, enfrentando, meu Deus, algum tipo de dificuldade com os filhos. Visita o coração da esposa, do esposo, que estão enfrentando alguma crise conjugal. Visita, meu Deus querido, a vida, meu Pai, desse que está enfrentando, meu Pai, uma situação financeira de uma crise. Meu Deus e Pai, não deixe que a fé venha se esfriar. Não deixa que a incredulidade e a insegurança venha tomar conta. Meu Deus, nós observamos, meu Pai, ao longo, meu Pai querido, desse período de oração e jejum, que o Senhor nos visitou de uma forma sobrenatural, meu grande Deus. Pai, se eu estiver orando com alguém nesta noite, que está, meu Deus, com a sua fé insegura, meu Deus, que porventura uma raiz de insegurança, uma raiz, meu Pai querido, de incredulidade, ajuda essa pessoa, Pai, como o Senhor ajudou aquele homem, que quando o Senhor se manifestou a ele dizendo: se tu crê, tudo é possível ao que crer. E ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E o Senhor, vendo, meu Pai, a atitude daquele pai, fez um milagre na vida do filho, pois havia, meu Pai querido, 2 demônios oprimindo a vida daquele jovem. Meu Deus, e a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, meu Deus, quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela não hesitou dizendo: se eu somente tocar nas orlas das suas vestimentas, eu serei curada.
Meu Deus, mas o interessante é que ela não somente falou, ela agiu. Ela tomou uma atitude, ela caminhou entre a multidão, mesmo sangrando, meu Deus. É isso que nós temos que fazer, Senhor. Mesmo com a situação ao contrário, nós temos que continuar, meu Pai, firme na certeza de olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo de número 12, versículo 2, olhando para Jesus. Senhor, enquanto Pedro olhava para o teu filho Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus e olhou para o vento, veio a insegurança e o medo e ele começou a afundar. Quantas pessoas estão afundando na fé porque tiram os olhos do Senhor e foca no problema, foca no vento, foca na tempestade, foca na dificuldade, foca na crise, foca na doença, meu Deus. Senhor, eu te peço com humildade que o Senhor nesta noite nos ajuda a romper com esta corrente que se chama incredulidade, romper com esta corrente que se chama insegurança. O Senhor Jesus disse em sua palavra, em João capítulo 11, versículo 25, aquele que crê em mim, ainda que tiver morto, viverás. E ele pergunta a Marta, irmã do defunto, crê tu nisto? Oh, meu Deus, precisamos crer, precisamos acreditar. Meu Deus, o salmista nos traz lições, principalmente no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o mesmo salmista, no Salmo 125, ele disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Meu Deus, quantos casamentos abalados, quantas vidas espirituais abaladas, quantas vidas, meu Pai querido, financeira, emocional, psicológica abaladas, Pai. Mas eu creio, meu Deus, que no último dia desse propósito, o Senhor está visitando pessoas agora, dentro do quarto, na sala, na cozinha, na varanda, no local de trabalho, no hospital, no presídio, meu Deus, até mesmo no manicômio, até mesmo, Senhor, nos asilos. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o sobrenatural está acontecendo. Eu creio, meu Pai, no poder da oração do livramento. Eu creio, meu Deus, pois o Senhor, meu Pai, nos afirma em sua palavra, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer sem duvidar, sem incredulidade, que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, ele recompensa. Pai, eu confio e creio que eu vou receber testemunhos. Meu Deus, testemunhos vão chegar até mim através do WhatsApp, meu Deus, tanto da oração e o meu pessoal, aonde, meu Deus, pessoas irão testemunhar, meu Pai querido, do fruto, meu Pai, de 14 dias de jejum e oração. Pai, eu quero ir para os minutos finais desta oração, consagrando ao Senhor esses 14 dias, entregando nas tuas mãos, e assim, meu Pai, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Oro para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, quero te agradecer, em particular, Senhor, o Dinésio, que sempre, meu Pai, me auxilia,
meu Deus, colocando aí, meu Pai, os capítulos, os versículos, colocando ali, meu Deus, os links, colocando, meu Pai, a palavra do mantenedor. Meu Deus, muito obrigado por o Senhor ter levantado esse homem para me auxiliar. Quero te agradecer por cada irmã, por cada irmão que tem se esforçado, meu Deus. Meu Deus, eles podiam estar em outros lugares. No sábado, podiam estar em outro lugar, no shopping, numa pizzaria, numa churrascaria. Mas não, Senhor. Eles, meu Pai querido, pararam e tiraram, meu Pai, essa 1 hora para estar comigo, meu Pai, no último dia do propósito. Então, Senhor, recompensa cada um deles. Recompensa cada uma delas, Pai. Meu Deus, a tua filha, o teu filho que ora comigo, que nesse momento, meu Pai, pode estar sentindo algum tipo de dor, ou está com algum tipo de enfermidade, ou algum problema, meu Deus, que está atingindo, meu Pai querido, a incredulidade, está atingindo, meu Deus querido, a insegurança, que seja neutralizada em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a cada irmão e a cada irmã, pois eu sou muito grato ao Senhor, aproveitando, meu Deus, para te agradecer pela vida de cada ofertante, cada dizimista e cada mantenedor. Meu Deus, não deixa faltar para eles. Meu Deus, porque quanto mais o Senhor entregar na mão deles, mais eles vão ter condições de abençoar a obra e o ministério que o Senhor me confiou. E o Senhor sabe, meu Pai, como eu preciso, meu Deus, dos seus recursos financeiros. Pai, em nome de Jesus, através da contribuição dos teus filhos, Pai, hoje eu e a minha esposa, meu Deus, dirigimos, meu Pai, meu Pai querido, e 20 quilômetros para visitar, meu Pai querido, aquele rapaz na UTI daquele hospital. Eu creio, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu passei um pouquinho do horário, meus queridos, mas se faz necessário, pois hoje é o último dia do propósito, e eu quero chamar a sua atenção. Prepara já o seu copo com água. Lembra, quando eu falo a vocês, que cada oferta que vocês me enviam, o dízimo que vocês me enviam, a oferta do mantenedor que vocês me enviam, irmãos, muitas vezes vocês não podem ir, muitas vezes vocês não conseguem ministrar, muitas vezes vocês não conseguem visitar, mas você enviando a sua ajuda, vocês me dão condições para ir. E a obra que eu estou fazendo lá através do Espírito Santo, juntamente com a minha esposa, vocês também estão sendo recompensados. Presta bastante atenção. Hoje eu e a minha esposa fomos fazer uma visita no hospital. Adentramos na UTI. Presta atenção. Oramos, ungimos. E quando saímos da visita, eu parei no lugar para comprar um lanche. E quando eu parei na cabine para comprar um lanche, porque a contribuição do Senhor também, de vocês, nos dá condições de poder comprar um lanche. E aí, quando eu parei, lembra que eu falei para vocês que vocês me ajudaram, enviaram a contribuição e eu comprei, mandei fazer o carimbo? Aqui o carimbo, lembra? Ó, que eu carimbei com a oferta de vocês, o dízimo de vocês, eu comprei uns 1000 envelopes, ou melhor dizendo, 1000 panfletos evangelísticos, e eu carimbei atrás dele o número do WhatsApp da oração. Lembra? Tá aqui. Então, nisso que eu parei na cabine para fazer o pedido, eu olhei para a moça e eu falei bem assim com ela, foi, ó, quando a gente viaja, presta atenção, por favor,
Quando a gente faz uma viagem, a gente passa por pedágios. E quando a gente para no pedágio, tem o nome da pessoa ali na plaquinha, né? E aqui eu não estou vendo o seu nome. Qual é o seu nome? Aí ela falou o nome dela. Aí eu falei, você sabia que o seu nome é um sinônimo de Maria? Maria é a mãe de Jesus. Aí eu perguntei para ela, você já falou com o filho da irmã Maria hoje? E nisso que eu falei para ela, eu dei para ela um folheto carimbado com o número da oração. E quando eu entreguei para ela, Deus começou a revelar a vida dela todinha. Eu dentro do carro com a minha esposa e ela na cabine. E Deus começou a revelar a vida dela. Eu falei com ela, você é infeliz. Você só está tendo paz quando você está aqui nesse local de trabalho, aí nessa cabine. Você está vivendo isso, passando por isso. Deus começou a revelar a vida dela, ela começou a chorar. E eu entreguei um panfleto para ela, eu falei assim com ela, me dá sua mão. Ela me deu a mão dela e eu fiz uma oração pela vida dela. Orei por ela, apresentei a vida dela ao Senhor, entreguei ela na mão do Senhor. E ela olhou para mim assim com o olho cheio de lágrima e me agradeceu. E aí, com aquele panfleto, ela nunca imaginaria que Deus ia falar com ela no seu local de trabalho. Então, a sua contribuição tem me dado condições de fazer o ID do Senhor Jesus. E quem me conhece sabe que eu não perco tempo. Porque uma alma é muito valiosa para o Senhor Jesus. Então me ajuda a continuar fazendo esta obra para a glória de Deus. Então, com a sua contribuição, pastor, eu não posso enviar X, então envia Y. Mas não deixa de contribuir. Não deixa. Não deixa. Uma irmã essa semana enviou a oferta dela, R$7. O irmão essa semana me enviou uma outra oferta, R$20. Então envie em cima das suas condições. Mas se for um dízimo, você sabe que é o 10% diante do Senhor. Então seja fiel. Porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. O irmão Dinésio está colocando aí o número da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o número do Pix. Então nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. E aí eu profetizo que você vai ser a próxima pessoa a testemunhar. Pega comigo o seu copo com água. Querido Deus, eu consagro esta água ao Senhor neste momento. Está na mão da tua serva e na mão do teu servo. Quando ambos fizer uso desta água, o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Dobra a sua atenção, já estou finalizando. Finalizamos hoje, 14 dias. Amanhã, pastor Anjo descansa. Por quê? Porque na segunda-feira, coloca aí na sua agenda, e pega o seu aparelho celular. Segunda-feira, se Deus permitir, às 3 horas da manhã, eu e você e o Senhor Jesus estaremos ao vivo como vive o Senhor, através da live, com o tópico e o tema, melhor dizendo, a minha madrugada com Deus. Só que esse propósito, você precisa colocar diante de Deus algo. Senhor, eu vou entrar nesta madrugada com esse propósito. Em prol da vida do meu filho, da minha filha, da minha vida espiritual, eu não sei. Vão ser 3 madrugadas. Coloca o seu celular para despertar. Na madrugada do dia 25, que é segunda-feira, às 3 da madrugada.
Na madrugada do dia 26, que é terça-feira, às 3 da manhã, e na madrugada do dia 27, que é quarta-feira, tá? Só que fique em paz, que eu vou enviar o cartaz a você, eu vou despertar você, é esta madrugada, hein? Aí você já coloca. Fica atento, não perca, vem orar comigo, tá? E aí nós vamos orar 25, 26 e 27. Aí o pastor Wanderson vai descansar, tá? 28, 29 e 30, e no dia 31, às 23 horas, com mais 30 minutos, eu e você, e o Senhor Jesus, a hora da viração com Deus. 1 hora de oração, de 23 horas com mais 30 minutos até a 00:30 do dia 31. Obrigado, meu amigo Dinésio, tá? O tema é a minha madrugada com Deus. Convido a vocês para estar comigo dia 25, 26 e 27. E já no dia 31, querendo Deus, estaremos juntinhos para a glória do Senhor, a hora da viração com Deus. E fica atento aí nas redes sociais, no meu story, porque eu já vou anunciar, tá? O dia, tá? O horário, tá? Do novo propósito, com o tema Meu Quarto, Meu Altar. Só que o Senhor falou comigo que não vão ser 14 dias de oração, vão ser 21 dias de oração. Meu quarto, meu altar. Fica atento comigo, por favor, porque você vai viver o sobrenatural. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, tá? Depois com carinho, com atenção. Se você já leu, lê de novo o Salmo de número 20. Salmo de número 20. Tá? Eu quero que você leia, tá? Por favor, encurva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com a sua mão. Não esqueça que esta live está gravada aí no Facebook e também vai estar na íntegra lá no canal do meu YouTuber. Você pode estar lá. Amém? Deus abençoe e encurva a sua cabeça. Como ministro do Senhor Deus, eu abençoo o seu domingo, que vem ser um domingo de livramento, de paz, vitória, conquista e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Só quem crê, diga comigo, amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Até segunda-feira, às 3 da manhã. Não esqueça, coloca o seu celular para despertar. A minha madrugada com Deus. Coloca um propósito diante do Senhor. Pastor, o que eu vou fazer com esse papel? Você vai fazer o que eu vou fazer agora. Pronto. Você vai rasgar, porque eu pedi para você transcrever. Então, se você transcreveu, você vai rasgar em nome do Senhor Jesus e vai falar: Senhor, todas as correntes que me prendia foram rompidas hoje em nome do Senhor Jesus. E joga fora. Amém? Então, excelente e abençoada noite. Até segunda-feira, às 3 da manhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Não esqueça que o seu celular você vai ter que colocar para despertar na madrugada de domingo para segunda, tá? Dia 24 para o dia 25, porque é domingo para segunda, então segunda-feira às 3 da manhã. Então fica atento. Amanhã você já coloca o seu celular para despertar. Fica atento. Você tem que colocar, por quê? Porque é na madrugada de segunda, então você precisa colocar o seu celular para despertar, tá? Porque às 3 da manhã já estaremos orando. A bem da verdade é amanhã, domingo, né? Mas não é domingo, é na madrugada de segunda-feira. Então coloca o seu celular para despertar amanhã, tá? Já coloca lá, acordei, já vou colocar o meu celular para despertar. Tem que despertar 2 horas e 55 minutos, 2h30 da manhã do dia 25. Fica atento, amém?
Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz e graças a Deus. Irmã Rosalina, a senhora pensa que eu não estou ligado naquele convite que a senhora fez para mim e minha esposa, não, né? A senhora vai cumprir esse convite, hein? Eu e minha esposa vamos aí, hein? Ô, glória! Deus abençoe. Obrigado.